Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Que Deus possa hoje falar forte ao seu coração, que Ele possa tratar bastante hoje a sua vida, que você possa sair daqui da igreja hoje totalmente diferente como você entrou, em nome de Jesus, amém? Eu tenho certeza disso, que Deus vai fazer algo lindo. Hoje eu tenho uma mensagem, eu queria que você prestasse bem atenção. A palavra hoje ela está bem de santidade. A palavra hoje ela vai vir de uma forma um pouco diferente ao seu coração, e ela vai te ajudar bastante. Quem sabe tem muitas coisas na nossa vida que nós estamos perdendo por não analisar esse tipo de mensagem. Então a mensagem hoje é um pouco mais de santidade, e eu queria que você então estivesse atento a cada detalhe que Deus vai falando com você. Vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1, versículo 1. Diz assim então as Sagradas Escrituras: Então disse Samuel era o profeta da época. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Samuel aqui, ele está querendo confirmar o reinado do Saul. Por quê? Porque o Saul, pessoal, se você volta no capítulo 13 da Bíblia Sagrada, você nota que o Saul ele já tinha tido uma oportunidade de confirmar o reino dele, mas ele foi desobediente. Tinha uma batalha para acontecer no capítulo 13, e ele tinha que aguardar até o profeta Samuel chegar para oferecer o holocausto, oferecer o sacrifício e assim por diante. O que aconteceu? Ele não esperou. Até se você volta um pouquinho atrás ali em 1 Samuel capítulo 13, lá no versículo 8 diz assim, E esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara, não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas, e ofereceu o holocausto. Ele não podia fazer isso aqui. Isso aqui é uma coisa que não cabia a ele fazer. Não era uma coisa que era ele tinha que fazer isso aqui, isso que era para o profeta. Até depois, mais adiante, Samuel dá uma pancadinha nele e fala: Rapaz, no versículo 11, então disse Samuel: O que você fez, rapaz? Disse Saul: Eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados. Os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas. Aí eu disse: agora descerão os filisteus a mim sobre Gilgal, e ainda faço que o Senhor não orei e tal. Aí o Samuel falou para ele no 13, agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então o que Deus está fazendo lá no capítulo 15, onde eu estou começando a pregar hoje? Está dando uma nova chance para ele, mano. E Deus, pessoal, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, Ele é um Deus de novas chances. Ele é um Deus que Ele quer dar mais oportunidades para mim, Ele quer dar mais oportunidades para você. Mas a gente tem que cuidar com essa coisa, sabe? De Deus estar sempre querendo dar chance para a gente, e a gente vai falhando, pensa que nunca vai ter uma consequência. Desculpe usar a palavra agora que eu vou usar, mas parece que a conta nunca vai chegar. Parece que a gente vai fazer um negócio e a conta nunca chega. Parece até aquela questão de você comer errado, né? Você vai comendo errado, não faz exercício, nunca te acontece nada. Tem uma hora que a conta chega, irmão. Tem uma hora que o corpo ele vai sentir. A mesma coisa espiritualmente. Deus ele é misericordioso, claro. A Bíblia Sagrada fala em Lamentações capítulo 3, no versículo 21, vai aparecer para você nos televisores. Diz assim, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Do que, Jeremias, você tem esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim. E o versículo 23 é interessante, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então você vê, Deus ele é extremamente misericordioso, como está registrado aqui. Então Deus está dando agora uma nova chance
E você viu no capítulo 15, no versículo 1, você nota que Deus está falando bem claro com o Saul, diz assim, ó. Então disse, capítulo 15, versículo 1, onde eu comecei hoje, né? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Ouve, pois, a voz das palavras do Senhor. Ou seja, você já não ouviu antes. E eu quero que você ouça agora. Então é uma nova oportunidade, é uma chance de você se redimir da primeira chance que eu te mandei você fazer um negócio. Você não escutou a palavra de Deus, você foi nécio, você foi tolo. Outra coisa que eu notei também, e eu estava meditando isso aqui, e ontem na live, os pastores também eu não falei, Deus está sempre querendo confirmar aquilo que Ele me deu. Porque se você volta no capítulo 13, novamente lá onde eu falei para você agora há pouco, depois que o Saul peca, faz coisa errada, não obedece a Deus, Deus ele fala bem assim para ele através do Samuel, ó. Versículo 13, ó: agiste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então o que Deus ele quer fazer? Ele quer estar sempre confirmando aquilo que Ele nos dá. Ele quer confirmar a minha saúde, Ele quer confirmar a sua saúde, Ele quer confirmar o nosso casamento, Ele quer confirmar o meu chamado, Ele quer ir confirmando, pessoal. Ele quer ir confirmando as coisas, você tem que entender isso. Deus, Ele quer manter você no reino. Ele quer manter você rei. Ele quer manter você nessa posição que você está. Ele quer manter você abençoado. Está compreendendo o que eu estou falando? Deus, Ele quer manter a gente. Então Deus, Ele disse assim, no caso para o Saul: Saul, eu quero confirmar o teu reino agora. Na primeira vez não deu, você pisou na bola. Mas eu sou um Deus misericordioso, a minha misericórdia se renovou, estou te dando essa segunda chance agora. E qual que era então, vamos dizer assim, a chance dele? Diz assim então, 1 Samuel 15, versículo 2 agora: assim diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui agora que eu quero explicar para você bem claramente, assim, ó. Eu me recordei, Deus falando, tá? Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Então tem coisas, irmãos, que ainda estão frescas na memória de Deus. O que é esses amalequitas aqui que você vê registrado na Bíblia? Esses amalequitas, irmãos, eles são, esse povo aqui, eles são um povo que lá em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 8, eu não vou pregar para vocês isso hoje, mas eles, quando o povo de Israel foi sair do Egito, eles se meteram na frente, causaram um prejuízo grande para o povo de Deus. O povo de Deus até venceu, mas eles ficaram para trás. Então quem que os amalequitas representam? São erros passados que ainda não foram destruídos, que ainda não foram consertados. E Deus, pessoal, Ele quer que eu e você, a gente se conserte daquilo que lá atrás foi errado. E tem coisa que ficou para trás. Nós pensamos muitas vezes que os pecados e as coisas erradas, elas funcionam como se fossem tipo o mundo lá fora, que caduca as coisas. Como assim, pastor Michael, caduca? Tem algumas contas lá fora que caducam ou não caducam? Né? Caduca, passou 5 anos, caducou, não tem mais que pagar por aquilo ali, não preciso mais nem, e tem gente até que faz questão disso. Ele diz assim, isso aí daqui a pouco vai caducar, isso aí vai esquecer. Pecado, pessoal, não. Tem coisa, irmão, que eu preciso me consertar. Tem coisa, como você viu no começo do versículo, ó, eu vou ler para você devagarinho, para você entender o que Deus falou. Ele diz assim, ó, eu me recordei. Quando Deus está falando de recordar aqui, Ele está dizendo assim, eu não me esqueço. Esse povo, eu preciso tratar com eles. Isso é uma coisa errada. Isso aí não pode continuar. Isso aí não pode ficar, mas faz muitos anos, pastor. Isso aconteceu lá em Êxodo. Isso aconteceu lá atrás, lá quando o povo de Israel subia do Egito. Mas é isso que eu estou te mostrando hoje na Bíblia Sagrada. E eu quero que você entenda que tem coisas antigas que precisam ser consertadas se eu quero continuar reinando. Se eu quero continuar reinando no casamento, reinando na saúde, reinando no ministério, se eu quero manter o meu reino, Deus está me dando essa chance. Qual é a chance? A chance é essa. A primeira chance ele não conseguiu esperar, foi afobado, não esperou. Essa segunda chance, Deus está dizendo assim, ó, conserta erro passado. Você precisa aprender a consertar. Você sabe que tem pecados, pessoal, que não são confessados, e a Bíblia diz em Provérbios 28, 13, vamos abrindo lá por gentileza, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Pastor, o que tem a ver isso aqui que o senhor está pregando? É isso que eu estou falando. Não tenta encobrir, não tenta ficar tapando o negócio.
você tem que ir lá atrás e tem que acertar. Não, pastor, mas quando eu pedi perdão para Deus e me arrependi, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Ok, mas você se acertou com aquela pessoa? Você se acertou com aquele obreiro, com aquele pastor, com o teu marido, com a tua esposa? Você se acertou com aquela pessoa para trás? Aquele negócio, não, deixa isso aí quieto, deixa isso aí quieto. Não, não é assim, deixa isso aí quieto. A gente tem muito isso na gente, não, deixa isso aí quieto, deixa isso aí. Não, não é deixar quieto, irmão. Tem coisa que Deus está falando. Eu me recordei do que fez Amaleque. Eu estou com isso aqui na cabeça e eu quero que você vá lá e faça o que eu estou te mandando. A Bíblia até diz, né? Eu acho interessante sobre essa questão de pecado, que a gente não tem que ter vergonha, sabe? Pecou. Pecar, todo mundo vai pecar, vai falhar. A Bíblia diz em Miqueias capítulo 7, no versículo 7, diz assim, ó: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. E o 8 agora, o que eu queria falar: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Olha só, ainda que eu tenha caído, o que ele diz aí? Levantar-me-ei. Então, se você pecou, se por acaso você falhou, alguém de repente está olhando você, sabe que você falha, se acerta. Vai lá e se conserta. Pastor, e se eu não me consertar desse negócio que passou aí do passado? Se eu não me consertar disso? É como diz o pastor Fernandes Lima, que eu estava escutando um louvor esses dias dele, e eu lembrei da canção, né? Que ele diz assim, ó: o pecado apaga os sonhos e faz a pessoa réu do inferno. Então tem que se acertar, a gente precisa se consertar. Então, se eu não me consertar, se você não se consertar, se a gente não acertar isso, Números capítulo 32, versículo 23 diz assim, Números 32, 23. Está compreendendo o que Deus queria do Saul? Ele queria consertar um erro passado. Ele queria consertar, diz assim, ó: eu quero me consertar isso porque eu me recordei do que fez Amaleque. Então diz assim, ó: e se não fizerdes assim, se você não se consertar, fazer a coisa certa, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Olha, para esse pecado não me achar, para esse pecado não achar a gente tem que acabar com ele. Se eu acabar com o pecado, ele não vai me encontrar. Mas se por acaso eu deixar esse pecado vivo, eu deixar essa coisa sem me consertar, eu vou acabar sentindo ele mais cedo ou mais tarde. Eu vou sentir o pecado e ele vai me encontrar. Então, na linguagem de hoje, esse versículo que fica mais interessante ainda, diz assim, ó: porém, se vocês não cumprirem o que vocês estão prometendo, estarão pecando contra o Senhor. E olha só, fiquem sabendo que vocês serão castigados por causa dos seus próprios pecados. Ou seja, isso aí vai acabar trazendo, como o pastor Michael falou, a conta vai chegar. Eu preciso, não pastor, isso aí caduca. Não caduca. Volta lá para 1 Samuel capítulo 15. No versículo 2, então Deus chega para o Saul e diz: a condição de você continuar rei, a condição de você continuar nesse cargo, a condição de você continuar nessa posição que eu estabeleci você continuar do jeito que continuar com as coisas que eu te dei, é isso aqui: eu me recordei do que fez Amaleque e como se lhe opôs no caminho. É uma coisa que Deus viu que aquilo ali deu prejuízo, se opôs no caminho, é uma oposição. Aquilo ali não é uma coisa de Deus. E ele diz assim agora, versículo 3: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos e até os jumentos. Credo, pastor, isso aí parece até uma chacina. Deus queria que fizesse uma chacina. Você tem que entender, irmão, que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, para mim e para você, são símbolos. A Bíblia diz, se eu não me engano, é 1 Coríntios 10, 12. Eu acho que é 1 Coríntios 10, 12. Põe para eles ali. Não, volta um pouquinho antes, o versículo onde tiver. É aqui, ó. É o 11, ó. Ora, tudo isso lhe sobreveio, tudo que está escrito no Antigo Testamento, sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Então tudo que está no Antigo Testamento, a gente não pode levar exatamente ao pé da letra, levar tudo ao pé da letra. Então você vê, isso aí era um juízo que estava sendo estabelecido sobre uma nação naquela época. Para nós hoje não serve mais esse negócio de matar ninguém, a gente não tem que matar ninguém. Só que isso aqui para nós é uma figura sobre essa questão de ele ter que matar tudo. Ele teria que matar tudo. E por que diz a Bíblia Sagrada que ele teria que matar, pastor, até as crianças de peito? Isso aqui é um símbolo muito forte na Bíblia Sagrada, que eu tenho que matar aquelas coisas pequenininhas porque um dia vão crescer.
Tem coisas, irmãos, que você vai deixando lá no passado, viva, que não era uma coisa, oh meu Deus, grande. Uma magoazinha. Um sentimentozinho errado por outra pessoa, né? Que não é teu esposo, não é tua esposa. É aquela mentirinha que você contou um dia para se safar. Foi uma coisa nada demais. Mas as crianças de peito, eu digo para você, querido, essas crianças elas vão mamando, depois de mamar elas começam a comer, e como é que elas ficam depois? Elas ficam grandes. A Bíblia diz em Cantares capítulo 2, no versículo 15, diz exatamente o seguinte, Cantares 2,15, olha que forte, ó. Apanhai-me as raposas, e o que diz que eu tenho que apanhar também no passado aí? As raposinhas, que fazem mal às vinhas. Você vê que tem coisa, irmão, que vai fazer mal para essa plantação que você está fazendo na tua vida. Isso aí vai dar problema, essas raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as vinhas já estão em flor. Você está pronto para gerar, daqui a pouco está pronto para aparecer o fruto, porque é assim que funciona, né, no parreiral de uva. O parreiral de uva você planta, ele cresce, ele é como se fosse uma trepadeira, né, no caso é o parreiral de uva. E depois, quem já entrou embaixo de um parreiral de uva em época de flor? Então vem as florzinhas, depois das florzinhas vai aparecer o fruto. Então daqui a pouco vai dar um problema isso aí. Então ele tinha que destruir tudo, homens, mulheres e até as crianças de peito. Acabar com tudo. Qual que é o símbolo para mim e para você? Que Deus, ele quer que eu destrua até as coisinhas pequenininhas que ficaram no passado. De vez em quando você olha aquela pessoa, ainda tem aquela coisinha no coração. Você olha aquela pessoa, ainda você tem aquele sentimentozinho bobo. É aquele negócio que ficou para trás. Você sabe que a Bíblia diz em Efésios 4, no versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar, e o lugar pode ser até um lugarzinho pequenininho. De vez em quando a gente tem um pequeno lugarzinho do demônio ainda no nosso coração. Alguma coisinha ainda que tem ali, e aquilo ali pode ser um espaço pequeno, mas o diabo entra por aquilo ali e faz uma folia. Então ele tinha que matar todos, até as crianças, as de peito. Ele tinha que acabar com tudo. Lá no versículo agora, continuando, versículo 4, ele faz uma coisa interessante. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Até aqui ele está perfeito. Ele está fazendo guerra, aquilo que Deus mandou ele fazer guerra. Diga aleluia. Então, qual que é o segredo para você hoje, escutando esse tipo de mensagem? Quem quer saber qual é o segredo? Faça a guerra. Você vê que você tem que se preparar para fazer essa guerra. Ele começou a fazer guerra. Você vê que ele foi lá e começou a executar o que Deus estava falando. Então até aqui ele está mantendo o reinado dele. Até aqui ele está mantendo o reinado, ele está sendo obediente, está fazendo a coisa correta, ele está lá, ele pôs emboscadas, né, como diz ali no versículo, como é que ele fala? E chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Ele começou então a fazer então essa guerra. Faça a guerra, sai da igreja hoje, não, eu vou lutar contra essas coisas que eu deixei para trás. Não vou deixar esse negócio caducar, porque está fresco na memória de Deus. Deus se recorda ainda, ok. Aí a Bíblia diz assim no 6... E disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram da terra do Egito. Isso aqui é interessante, eu não preciso destruir tudo. Você tem que aprender a fazer separação. Os queneus, esse pessoal aí, eles não fizeram mal para o povo de Israel quando o povo de Israel saiu do Egito. Quem fez mal para o povo de Israel, quem era? Os queneus não. Os queneus até ajudaram o povo de Deus. Então o que o Saul fez muito correto, e é figura para mim e para você também. Eu não tenho que destruir tudo. Eu tenho que destruir aquilo que se opõe às coisas de Deus. Aquilo que se opõe à vontade de Deus, que está levando você para Canaã, aquilo que está se opondo, isso eu tenho que destruir. Aquilo que está me ajudando a ir para Canaã, separa. Você sabe que essa questão de separação acontece desde Gênesis. Deus separou a luz das trevas. A Bíblia diz que a gente tem que fazer separação entre o justo e o injusto. A gente tem que fazer separação entre Cristo e Belial, coisa do diabo e de Deus. Então você tem que aprender a fazer separação. Então você não precisa destruir tudo, porque tem gente que é fanático, irmão. Tem gente que é fanático, não, agora eu tenho que acabar com tudo. Não, você não tem que acabar com tudo. Você tem que acabar com aquilo que se opõe você a ir para Canaã. Aquilo que ajuda você a ir para Canaã, você não precisa destruir. Os queneus, eles tinham feito alguma coisa errada?
Não, então ele diz assim, ó, sai do meio porque eu vou destruir os amalequitas. E ele vai muito bem, só que ele faz uma besteira, pessoal, agora no versículo 7 ele continua ferindo, ó, até que ele está tendo vitória, 7, ó, então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de frente do Egito. Então ele começou, você vê, os amalequitas eles habitavam na frente do Egito, né? Foi aonde o povo de Israel saiu. Então ali que ele foi aferindo, ele foi matando. Enquanto você vai acabando com esse negócio, Deus vai mantendo você no reino. Olha que interessante, eu vou destruindo, aquilo que eu vou destruindo que não é de Deus, vai mantendo a minha vida, eu vou me mantendo com aquilo. Diz assim agora, você viu que Deus é um Deus de chance, irmão? Ele está dando uma segunda chance para o Saul, só que agora o Saul ele pisa na bola. Versículo 8, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Isso aqui que eu queria te mostrar. Irmãos, eu nunca tinha entendido direito por que ele tinha tomado vivo o rei. Eu falei, mas caramba, não tem nexo. Ele mata as crianças até as de peito, mas você vai ver que não foram todas. Você vai ver que não foram todas. Já eu te provo que não foi todos que eles mataram. Mas ele vai lá, mata tudo, deixa o rei Agag vivo. Aí eu comecei a pensar, mas por que matou? E aí um dia escutando o pastor Jaime comentando, como é bom a gente escutar os nossos líderes, né? O pastor Jaime comenta que ele deixou vivo o rei Agag, porque o rei Agag era rei e sabia onde tinha dinheiro escondido, tesouros escondidos. Porque esses reis, olha que importante você conhecer um pouco de teologia. Esses reis não guardavam a fortuna só num lugar. O ouro, a prata, eles guardavam em vários lugares separados. Então eles guardavam um pouco de ouro aqui, um pouco de ouro lá. Então quando foi o Saul meter a espada no pescoço do rei, ele falou assim, ó, eu tenho dinheiro escondido. Se você me matar, você nunca vai saber a riqueza que você pode ter. O que o Saul faz? Corta o pescoço ou tira a espada? Tira a espada, porque ele pensou no dinheiro e não em obedecer a Deus. E aí, irmãos, isso aqui que pegou feio. Porque lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala uma coisa que encaixa bem com isso aqui que eu falei. Por que ele tem deixado o rei vivo? Porque ele queria, na verdade, saber onde é que estava o tesouro, o dinheiro. Onde que estava escondido o ouro e a prata. Em 1 Timóteo 6,10, olha que forte sobre essa questão de se você se desviar. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, nesse desejo desenfreado, alguns se desviaram da fé, daquilo que ouviram da parte de Deus, e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Você vai ver que isso aqui vai acontecer com ele. Na hora que ele se desvia, ele começa a se desviar do caminho, do plano de Deus. O Saul, você vê aqui na Bíblia Sagrada, você vê que ele está se desviando por causa que ele está tendo amor pelo ouro e pela prata. Ele está pensando na riqueza, ele está pensando no dinheiro e não em obedecer a Deus. E tem muita gente que troca obedecer a Deus por uma coisa prazerosa, obedecer a Deus por uma coisa lucrativa. Nem tudo aquilo que é lucrativo para mim é uma vontade de Deus. Nem tudo aquilo que é prazeroso para mim, pastor, eu posso fazer tudo que eu tenho sobre tudo que eu tiver prazer sobre não é assim, irmão. Deus estabeleceu certas regras para o prazer que a gente tem que ter sobre a face da terra. Você lembra que Adão e Eva, eles podiam ou não podiam comer de toda a árvore do jardim, de todas as árvores? Menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então eu acredito que quando eles botaram a laranja na boca, eles disseram, botaram o moranguinho na boca, amora, nossa, melão, nossa, pegaram a melancia, coisa boa. E eles podiam comer fruto o resto da vida. Podiam comer fruto, podiam comer de todos, irmão, todas as árvores davam fruto. Essas que você conhece hoje que não dá fruto, está errado. Isso foi uma coisa pós-queda. Todas as árvores frutificavam, eles podiam comer fruto, acho até o resto da vida, não iam saber qual é que é, não iam saber todos os sabores. Só que o diabo ofereceu um prazer, eles experimentarem a única coisa que estava fora da palavra. Ele tinha que destruir tudo, Saul. Ele não podia ter, mas se eu destruir o Agag, como que eu vou ficar com ouro e prata? Como que eu vou ficar com o ouro e com a prata? E é o que muita gente fala. Tem muita gente que diz assim, eu não vou para a igreja porque eu vou ter que parar de fazer isso. Já escutou alguém falando isso? Quem já escutou alguém dizendo assim, não vou porque eu tenho que parar com isso, eu tenho que deixar de fazer aquilo, Você tem que tomar cuidado, irmão. Isso pode estar impedindo você de estar reinando hoje. Deus pode estar tirando o teu reinado, tirando a tua autoridade para dar para outra pessoa por causa disso. Então você vê aqui na Bíblia Sagrada que ele deixa então vivo o rei Agag, que não podia fazer isso. Ele acabou então se apegando àquilo que era lucrativo e prazeroso. Olha para o teu irmão e diga assim, isso é errado,
Pare. Para com isso aí, irmão. Para com esse negócio, tá? Ah, pastor, mas isso vai me trazer muita prosperidade. Toma cuidado, mano. Toma cuidado. Aí no 9 diz assim, ó. E dá para ver claramente. O versículo 9, pessoal, dá para ver claramente que a ideia do Saul era dinheiro mesmo. A cabeça do Saul era mais administrativa, mais financeira do que espiritual. Porque diz assim, ó. E o povo perdoaram Agag. E você vê que tem outras coisas que eles perdoam também, ó. E o melhor das ovelhas e das vacas. E os da segunda sorte também. E aos cordeiros e ao melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa fraca, vil, desprezível, destruíram. Então você vê, aquilo que seria lucrativo, as vacas, as ovelhas, da primeira e da segunda sorte, ele deixou tudo vivo. Era para fazer isso, mas trazia lucro. De repente aquela ovelha, eles olharam, rapaz, essa ovelha, essa vaca vai dar uma churrascada. Isso aqui vai dar não vão matar. Ô Saul, mas Deus não mandou acabar com tudo. Mas isso aí vai dar um prazer. Imagina aquele churrasco de chão. Quem já comeu churrasco de chão? E eu só com uma batatinha doce hoje de manhã. Mas ele tinha que destruir. Tem coisa, irmão, que é lucrativo, mas não é de Deus. Tem coisa, meu irmão, escuta o que o pastor Mike está falando. Tem coisa que pode ser prazeroso, mas não é de Deus. Pastor, mas isso aqui eu vou acabar perdendo dinheiro ainda, pastor Michael. Vou perder muito dinheiro. Deixa eu te mostrar agora. Quem já escutou uma pessoa antiga, mais antiga, falando assim essa frase, ó. Mais tem Deus para dar do que o diabo para carregar. Você já escutou alguém falando isso? Tá, mas então, você sabia que isso não está exatamente assim na Bíblia Sagrada, mas está semelhante, está assim parecido. Vamos para o segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, lá no versículo 9. Olha só. E disse Amazias, não, volta um pouquinho antes, pessoal. Isso, ó. Se porém fores, faze-o, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Pastor, não entendi nada. Esse rei, pessoal, esse rei chamado Amazias, ele tinha pagado o soldo de quantos talentos de prata era? Volta um pouquinho para cima. Ele tinha pagado mais de 1000 soldados, ó, e tomou o soldo. Olha só, soldo é um pagamento: 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Só que esse pessoal que ele pagou era um povo que estava em pecado e não era de Deus. Aí chegou o homem de Deus e disse: rapaz, você não pode ir para a guerra com esses soldados. Aí ele disse: mas como que eu não vou para a guerra com esses soldados? Não tem como eu não ir para a guerra com esses soldados. Eu já paguei. Em outras palavras, eu vou perder? Mas vou perder muito dinheiro, 100.000 talentos. Ixi. Foi 100.000 talentos, foi, né? Se foi 100.000 soldados, 100 talentos de prata. Não, foi ao total, né? 100 talentos, porque é muito dinheiro, é bastante. Mas ele pagou o pessoal. Aí lá na frente, o homem de Deus, no versículo 9, que eu falei para você que eu queria falar, diz assim, ó: e disse Amazias ao homem de Deus: mas o que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei às tropas de Israel? Vou perder dinheiro. E disse o homem de Deus, lembra mim o que ele disse? Mais tem o Senhor que te dar do que isso. Ou seja, Saul, você está com a cabeça em ovelha, vaca e no tesouro do Agag. Se você for continuar sendo rei por Deus, você vai ter muito mais que isso. Irmão, você está com a cabeça nesse dinheirinho, nesse negocinho, irmão. Deus tinha muito mais para te dar. A gente está trocando o reinado de Deus por uma vaquinha, uma ovelhinha, um negócio. Porque você está assim se lambendo. Vai dar um churrasco. Você está pensando nos tesouros que o Agag vai poder te dar. Meu irmão, para com essa besteira, troca esse negócio, irmão. Vai lá e destrói totalmente, até as crianças de peito, acaba com tudo. Bom, mas ele não faz assim. No capítulo 15, no versículo 11, ou no 10, quem está entendendo o que eu estou pregando até aqui? Você está conseguindo compreender o que eu estou pregando, irmão? Olha, hoje você sai daqui praticando isso, hein? Versículo 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel. Não veio para o Saul. O Saul, isso aqui que eu vou ler para você, o Saul nem sabe disso aqui ainda, nem passa pela cabeça de Saul. O versículo 11 diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então, nova chance que ele recebeu, o que acaba acontecendo? Falha também. Você vê, Deus deu mais uma chance para ele, ele falhou. E Deus, ele fala uma coisa para o Samuel, não para o Saul que está lá falhando. Ele fala para o Samuel assim: rapaz,
arrependo de ter posto o Saul como rei. Você sabe o que Deus está falando agora aqui? Ele está falando assim, ó, ô Samuel, vou traduzir para você em linguagem de hoje, pastor Michael, tá? Samuel, a gente não pode mais andar com ele mais. Ele é um cara que está com outra cabeça. Não posso mais com ele. Eu me arrependo de ter colocado ele como rei e não vou mais poder andar junto com ele. Eu queria que ele fosse rei, mas não dá. Então é como se Deus dissesse, eu e tu, Samuel, a gente não vai mais poder andar com ele. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3, diz assim, ó, Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Você vai conseguir, é uma pergunta que se faz, responda a pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então Deus não vai mais poder andar com ele, e de repente não fica chateado, de repente não pode mais andar contigo também. Que isso, pastor, não fala assim, estou falando. De repente o nosso problema é esse, a gente não está executando as palavras de Deus por causa de dinheiro, por causa de prazer, por causa de coisas triviais, momentâneas. E você vê que Deus falou isso para o Samuel, nem passa pela cabeça de Saul. Na cabeça do Saul está tudo bem. E você vê aqui que Deus está falando para ele, não executou as palavras de Deus. Aí até diz no finalzinho, ó, então Samuel se contristou toda aquela noite e clamou ao Senhor. Ele pegou e levantou a voz, ele orou e falou, não Deus, dá mais uma chance, dá mais uma chance. Mas tem que cuidar, irmão. A Bíblia diz, e isso aqui é uma coisa que eu vou falar, que é bem pesado, mas é verídico. Isaías 10:23, ele fala um negócio aqui até meio pesado, ó. Diz assim a Bíblia Sagrada, porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos executará no meio de toda esta terra. Então quando Deus, ele determina alguma coisa, ele vai executar. E o Samuel se contristou, chorou, não vai adiantar, não vai. Eu tenho que falar com Deus, será Deus que o Senhor não está determinando alguma coisa? E eu nem sei. O Senhor já determinou e o Senhor vai executar esse negócio. Mas por que o Senhor vai executar esse negócio que o Senhor já determinou a destruição? Por que isso vai acontecer? Porque eu recebi chance, e eu estou dando para trás, dando para trás, dando para trás. E bom, aí o Samuel então não conseguiu mudar e Deus. Por que não conseguiu mudar Deus? Que já estava determinada a destruição. Ele não vai mais ser rei. Falei com ele, ele não aceita. Lá no versículo 12... diz assim, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Você vê, parece que está tudo bem, ele está lá, levantou uma coluna para oferecer lá o holocausto, oferecer oferta para agradecer a Deus, está lá fazendo a obra, está lá, levantou a coluna, está lá fazendo negócio, já levantou a coluna. Aí chega lá o Samuel. Quando o Samuel chega, diz assim, ó, e veio pois Samuel a Saul, e Saul disse, bendito sejas tu do Senhor. Isso aqui ele brincou com Deus. Lê para mim o que ele fala, executei a palavra do Senhor. Isso é a palavra do Saul, executei. Mas lá no versículo, você leu comigo no 11, Deus falando com o Samuel, sem ele saber, Deus falando com o profeta, ó, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Lembra a mim agora? Não executou as minhas palavras. O que o Saul disse para o Samuel? Executei. E o que Deus está dizendo? Então, isso aqui que vai dar folia, irmão. Na tua cabeça você pensa que está certo. A folia é essa. A folia toda que vai dar, a futrica toda, que você pensa que não tem nada de mal. E você vai seguindo a sua vida, sendo que Deus não está concordando com aquilo. E a gente vai fazendo, na cabeça eu estou executando a palavra de Deus, e estou indo, estou fazendo, daqui a pouco vai dar um problema, não. Ele disse, executei as palavras do Senhor, como ele disse ali, e tal, e esse aqui que é o problema, ele ficou brincando com Deus, estava tentando enganar. E aí diz assim agora no versículo 14, diz assim, ó, então disse Samuel, que balido pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de vacas é esse que eu ouço. Eu sempre digo, irmão, você até pode falar com a sua boca que você está fazendo certo, mas aquilo que está errado vai aparecer e todo mundo vai ouvir. Não há nada em oculto que não venha a ser? Não tem. Irmão, as coisas elas vão aparecer. Ai pastor, não fala assim, eu estou indo embora já. Você pode ir embora, irmão. O que vai acabar acontecendo? Vai aparecer de qualquer jeito. Hoje Deus está te dando a oportunidade de você consertar isso. Hoje, porque as pessoas ficam muitas vezes, sabe, chateadas com esse tipo de mensagem. Não pode.
Que nem eu preguei sexta-feira agora, que eu estou pregando curar enfermos por sair demônios. É um glória a Deus atrás do outro. Oi, glória, aleluia, eita, ixi, recebo? Aí quando eu prego essa mensagem, a gente fica meio assim, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus, não, isso aqui é bênção, irmão. Isso aqui é bênção de Deus. Isso aqui é Deus mostrando que as coisas aparecem. E o Samuel disse, como é que você está dizendo que executou a palavra de Deus, se eu estou escutando vivo as vacas? Estão mugindo e as ovelhas estão balindo. Elas estão lá, a vaca está e aí? Mas por que você deixou isso aí vivo? E agora, pessoal, o versículo 15 é mais forte, ó. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram. Olha o que ele diz agora. Porque o povo perdoou o melhor das vacas, melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Para tudo agora, para tudo. Agora ele já está fazendo uma coisa pior. Ele está insistindo no erro, só que ele está colocando a culpa em alguém. E é o que a gente faz. Ah, pastor, o senhor tem que entender também. Eu estou entendendo sua pregação. Eu estou entendendo sua pregação. Mas o senhor tem que entender, pastor, que eu fiz isso porque a minha esposa me procura mais. Pastor, o senhor tem que entender. Eu só peguei, pastor, o senhor não sabe. Eu estava passando dificuldade financeira. Pastor, eu fiz isso, pastor. Eu precisava fazer. Foi isso que ele fez, Saul. Ele disse, não, mas o senhor tem que entender que foi o povo, eu tive que respeitar o povo. Você vê, o Adão disse, Deus, foi essa mulher que o senhor me deu, por isso que eu comi dessa árvore. Você está entendendo que o problema era ele ter dito, porque ele podia ter dito, me dá aqui a espada agora, vou acabar com isso aqui agora. Se ele mata, daria problema? Era capaz de até Deus dizer assim, era capaz de Deus dizer, bom, então, ok, vamos dar mais uma chance, mais um tempinho, porque você viu que ele mudou, pelo menos ele teve fruto de arrependimento, foi lá e matou os bichos. Mas não, você vê que ele continua insistindo no negócio, você vê que ele continua querendo, sabe, e ele fala uma coisa brava. Nesse versículo, eu não sei se você notou, que ele diz assim, ó, porque o povo perdoou o melhor da vaca, das vacas, das ovelhas, e ele fala bem assim, ó, para oferecer. Xixe, mas Deus não quer isso, irmão. Não, pastor, mas esse dinheiro, pastor, que eu estou falando, eu vou dizimar. Sabe aquela coisa tentando consertar o negócio que não tem conserto? Ele está tentando consertar, falando que aquilo ali vai ser para Deus. Não era para Deus, aquilo ali para quem que era? Era para ele, irmão, para ele, por isso que ele deixou o rei Agag vivo. Mas então, aquela coisa, ele está tentando consertar um negócio que é inconsertável. Ele está querendo oferecer para Deus. E esse negócio de oferecer para Deus, pula lá para o versículo adiante, lá no 22. E é aqui que eu queria falar. Versículo 22, sobre esse negócio de você querer oferecer para Deus. Não, mas isso aqui é para Deus. Olha só o que diz agora, ó. Porém, Samuel disse para o Saul, né? Que você está querendo oferecer para Deus, melhor das vacas e tal, né? Porque até no versículo, eu não cheguei a ler para você, mas Deus fala assim, ó, através do Samuel, né? Que Deus ia honrar ele, quer confirmar o reinado dele, mas ele não quis e tal. Aí ele continua insistindo, e no 22 diz, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em quem obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro, desculpa, eu errei o bicho aí. Em outras palavras, de vez em quando nós sacrificamos. O que é sacrificar? Nós fizemos coisas para Deus, mas no fundo a gente não está obedecendo. E Deus está dizendo assim, ó, é melhor me obedecer do que oferecer coisa para mim. Porque tem muita gente que faz isso. A pessoa faz para Deus, mas não com Deus. Quem lembra da Marta e da Maria? Lembra? Quem lembra da Marta e da Maria? A Marta não estava fazendo as coisas para Deus, para Jesus. Sim, tanto é que ela nem parou dentro de casa. Ela chega a brigar com Jesus e diz assim, ah, Jesus, a minha irmã está aí sentada sem fazer nada, diga para ela me ajudar. E Jesus disse, não, você não tem que fazer as coisas para Deus, eu tenho que fazer as coisas para Deus, tudo bem, mas diga assim, com Deus. É esse o nosso problema. A Marta estava fazendo para Deus e a Maria com Jesus. Ou seja, com Jesus e a Marta para Jesus. Então de vez em quando a gente está fazendo só para Jesus, sem Jesus. E ele queria fazer um negócio para Deus, sem Deus. E Deus está dizendo, não, eu prefiro que você não me dê nada desse vaca, ovelha. Eu não quero que você me dê, eu só queria que tu me obedecesse.
E a gente quer substituir esse negócio. A gente quer fazer isso, a gente quer fazer a substituição. Não, vou fazer alguma coisa para Deus. Tipo aquela, fala comigo assim, lei da compensação. É aquele cara que vai lá e adultera, e vai lá e pega, depois que ele adulterou, o cara tem dinheiro, ele vai lá e compra uma cesta básica lá, um monte de cesta básica, vai lá na cidade de Deus, lá onde tem os pobrezinhos, chega na cidade de Deus, dá para todo mundo a cesta básica, tira uma foto e põe na internet. Mas ele fez isso depois de sair da casa da amante. O que ele está tentando fazer? Compensar. É isso que o Saul está querendo fazer. O Saul está querendo compensar o negócio. E você tem que pedir para Jesus: Jesus, não quero isso. Não quero essa lei da compensação. É melhor obedecer do que sacrificar. E bom, aí voltando agora para a gente finalizar, eu estou acabando. Vocês estão me olhando assim meio assustado. Ué, eu não posso pregar santidade? Posso ou não posso? Quem acredita que a gente pode pregar santidade? Tem que pregar, irmão. E ainda que de repente hoje você esteja saindo aqui com a orelha lá no chão, de tanto eu puxar. Mas é gostoso. Esse tipo de mensagem é aquela mensagem que vai trazer você o reinado para você. E aí diz assim agora, versículo 23. Aí o 23 é mais pesado, diz assim, ó: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é iniquidade e idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Você vê que a rebelião é como feitiçaria. Você vê a feitiçaria, você sabe que os feiticeiros não vão entrar no reino de Deus. Isso está no Novo Testamento. Então eu observo aqui que a pessoa se torna feiticeira quando ela é rebelde. É um feiticeiro, é uma pessoa que faz como se fosse magia. A pessoa muitas vezes está dentro da igreja, mas parece que dentro da casa dela tem um caldeirão. Mas a pessoa pensa que é crente, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. De vez em quando a gente está nessa pegada. E porfiar, pastor, o que seria porfiar? Porfiar é você querer, sabe, tentar. Até coloquei no meu estudo, né? Tentar convencer sabendo que está errado. Não, vou negar até a morte. Vou negar. Isso aqui, se me descobrir, eu vou negar. Não. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 17, que aquele que fala a verdade manifesta a justiça. Você tem que falar a verdade. Errei mesmo, falhei, mas não adiantou. Ele estava aqui com a cabeça virada. E a Bíblia Sagrada fala depois disso aqui, que é interessante, que depois ele tenta até se redimir. Ele diz, então tá, beleza, eu falhei. Aí ele fala uma coisa interessante. Ele diz bem assim agora no versículo 24, ó. E diz assim, ó: então disse Saul a Samuel: pequei porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele continua dando a culpa nos outros e dando desculpa. Versículo 25: agora pois te rogo, perdoa meu pecado e volta comigo, para que adore o Senhor. E diz assim, ó: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Começou, viu? Estava determinado já isso aqui. Acabou o tempo dele. Diz assim, ó: e virando-se Samuel para se ir, pegou pela borda da capa e rasgou. Isso aqui que eu queria te falar. Quando a gente está num caminho errado já, e que já veio até o veredito de Deus, tudo que você mete a mão rasga. Não dá certo, rasga o negócio. Você vê que ele foi tentar meter a mão, o que aconteceu com a roupa? Rasgou a roupa do Samuel. E quando rasgou a roupa do Samuel, ele diz assim agora no versículo 28, e Samuel disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino. Você não pode chegar a esse ponto. Você tem que pedir para Jesus: Jesus, eu não quero chegar nesse ponto. Que o Senhor foi me dando chance, eu fui brincando com a chance, eu pensei que nunca ia chegar a conta, eu fui insistindo, chegou agora o momento, agora já onde que eu estou metendo a mão está rasgando. Coisa que não era para rasgar, está rasgando. Estou perdendo a autoridade, estou perdendo o reino. E no próximo versículo diz, ó, aí é forte, o próximo: também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não vai voltar atrás. E disse ele: pequei. Olha o que ele vai dizer: honra-me porém agora diante de quem? Para tudo. Aqui que está praticamente a minha pregação toda. O Saul era uma pessoa que se preocupava muito em viver de aparência diante dos homens. Ele não queria, sabe, ele não queria, não é que assim, ó,
ele não queria apenas se consertar diante de Deus, ele queria continuar sendo rei, ou que o Samuel honrasse ele e voltasse com ele até o arraial. Para quê? Para que os homens enxergassem, os anciões enxergassem que ele continuasse rei. Então ele gostava de viver uma vida de aparência, por isso que ele queria o Agag vivo, por causa de dinheiro, tá? De dinheiro, porque quando você tem dinheiro, a aparência é diferente, não é? Claro, ele queria chegar lá com uma churrascada, com as vacas, ele queria chegar lá com ouro e com prata, ele queria, irmãos, e de vez em quando, irmão, a gente não tem que entender, não tem que querer saber o que os outros vão pensar, eu tenho que me consertar, haja o que houver. Eu preciso me consertar, haja o que houver diante do meu pai, da minha mãe, diante do meu marido, da minha esposa, do meu pastor. Não quero saber o que ele está pensando, porque eu não quero perder o reino. Eu não quero perder o reino. Eu não quero que essa coisinha de ficar sendo honrado diante dos homens, sabendo que eu estou em pecado. Ó. Pequei, então eu estou em pecado, mas me honra diante dos homens. Estou certo ou estou errado? Lê comigo o que ele falou para o Samuel. Ele disse: Samuel, eu pequei, eu errei mesmo, mas me honra diante dos homens. Mas como é que vai te honrar em pecado? Só que agora ele está querendo viver isso. Bom, aí você já sabe. Os próximos versículos agora, o versículo 31, me chama muito a atenção. Então Samuel se tornou para trás de Saul, e Saul adorou o Senhor. Olha agora o que acontece. O Samuel não vai voltar com ele para ficar paparicando ele na frente dos homens, só para ver uma vida de aparência. Só que ele dobra o joelho no chão, Saul, e começa a adorar. Oh meu Deus, ele começa a adorar. Oh Senhor, ele faz tipo um barulho. E olha o que o Samuel faz. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. E Agag veio animosamente. Olha como é que o Agag veio. Mais um falcatrua está vindo aí. Já conversei com esse rei chamado Saul, me deixou vivo por causa do meu dinheiro. Agora eu vou fazer negocinho também com o Samuel. Pensou que Samuel também era que nem ele. Agora eu vou fazer negocinho com o Samuel. Ele veio até animoso. O rei Agag veio assim, ó, fazer negócio com ele também, com negócio de dinheiro. E disse Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Ou seja, ufa, quase que a minha cabeça é cortada, mas eu tenho dinheiro. Somebody love. Vamos fazer um negocinho aqui. E disse, pô, mas ele vai cair na mão do cara errado, irmão. Diga: o Samuel é de Deus. Fala de novo. Aqui não vai ter somebody love, irmão. Você quer ver? E disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe e as tuas mulheres, entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. O que o Saul estava fazendo ali atrás? Quê? Adorando, oh Senhor. E o que o Samuel está fazendo ali na frente? Despedaçando Agag. Qual dos dois está certo? Uma adoração falsa na mentira, gritando na frente dos homens, ou alguém que não está adorando com palavras, mas está executando a palavra? A melhor adoração é executar a palavra de Deus. Essa é a melhor adoração que existe. O cara está ali gritando, fazendo escarcéu, mas tudo furada. Tudo furado. Depois você conhece a palavra, Deus vai ungir o Davi. Eu não vou pregar, senão vai demorar muito. O Davi é ungido no lugar do Saul, no capítulo 16. Aí daqui a pouco o Davi vence o Golias. Depois de vencer o Golias, o Espírito de Deus já não está mais no Saul. O Saul fica endemoniado. Mas o que me chama a atenção é segundo livro de Samuel. Vai lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 1, vamos ver o fim desse cara. E aqui eu guardei a cereja do bolo para você no final. Quem gosta da cereja do bolo aí? Vamos finalizar agora? Para a gente saber como é que acabou a vida desse cara que podia ter sido o grande rei, né? Podia ter sido o grande rei. E ele teve oportunidade ou não teve? Oxe, se teve, né? Teve várias oportunidades. Olha só que interessante é o que está registrado aqui, ó. É forte isso, ó. Como diz, né? É forte Campo Grande. Segundo Samuel, capítulo 1, versículo 1. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficando Davi 2 dias em Ziclag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas.
está toda amassada, toda lascada, toda rasgada a roupa. E com a terra sobre a cabeça. E sucedeu que chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E disse Davi: de onde é que você veio, rapaz? E ele disse: escapei do exército de Israel. O Davi deve ter olhado assim: escapou do exército de Israel? E disse Davi: como foi lá isso? Como é que aconteceu? Peço-te e diga-me. E ele respondeu: olha só, o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul, Jonatas, seu filho, foram mortos. O Davi, quando ficou escutando, porque o Davi era muito temente a Deus, ele temia o Saul como rei, ele temia o Jonatas como rei, como amigo. Ele tinha uma amizade muito profunda. E ele foi falar isso para o Davi. E agora vem o que eu queria falar. Cheguei onde eu queria chegar. E disse Davi ao jovem que trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então disse o jovem que deu a notícia: cheguei por acaso à montanha em Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele. Então estavam atacando ele, e ele estava assim encostado sobre a lança dele, o Saul. Diz assim agora: e olhando ele para trás de si, viu a mim, chamou-me e disse: eis-me aqui. E eu disse para ele, e ele disse: quem és tu? Lê para mim quem ele era. Quem? Quem que ele tinha que ter destruído totalmente? Quem que está ali pertinho da morte dele? Olha, irmão, aquilo que ele tinha que ter destruído lá atrás. Agora o Saul está encostado em cima da espada dele e aparece esse cara. E olha só o que ele fala agora, hein? Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e me mata, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Em vez de ele pegar a espada e matar o amalequita, você vê que Deus estava esperando ele até o final da vida dele. Diz que toda a vida, olha ali, ó, ele estava machucado, estava, mas ó, pois toda a minha vida ainda está em mim. Até quando que Deus esperou o Saul acabar com os amalequitas? Até quando? Até o final da vida. Deus esperou o Saul até o final da vida dele. Quem está na frente dele? E ele prefere dizer: me mata, mas eu não vou te matar. Tem gente, irmão, tem gente que está tomando prejuízo na vida por causa disso. Deus está esperando, e a pessoa não mata. Aquilo ali vai matar você. E olha o que diz agora, ó: e arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E olha só, e tomei a coroa que tinha na cabeça, e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui para o meu Senhor. Diga: meu Deus. Irmão, se você não acabar com esse negócio vai tomar a tua coroa. O diabo vem para roubar, matar e destruir. O que o malequita está fazendo aí, pessoal? Roubando a coroa e matando Saul, destruindo o reinado dele. Que coisa louca, irmão, que coisa doida, que maluquice. Olha como é que as coisas são. Parece até um jogo de quebra-cabeça que vai fechando as peças. O desfecho dessa história é violento. Aí quando ele fala esse negócio, porque ele tinha a prova na mão, então apanhou Davi as suas vestes, rasgou, e como também todos os homens que com ele estavam, rasgaram as vestes e choraram, prantearam e choraram, jejuaram aquela tarde por Saul. Eu acho que esse cara deve ter feito assim quando Davi começou a fazer isso aí. O cara lá, o amalequita, ele fez assim, ó. Ele deve ter se engolido, porque olha só o que diz o próximo versículo. Próximo. Então disse Davi ao jovem que trouxera: de onde é que tu és? Atenção. Isso aqui era passado muitos anos depois, aproximadamente quase 30, depois que o Saul tinha que ter destruído lá. Não chegou a dar 30, deu quase isso. Mas depois que o Saul, ele deveria ter matado os amalequitas. E ele perguntou para o rapaz: de onde é que tu é? Olha o que ele diz: eu sou filho de um homem estrangeiro. De quem? Para tudo. O que o Saul tinha que matar? As crianças até as de peito. E esse então, a criança de peito, ela cresceu. E matou ele. Coisinha pequena do passado, que você não mata. Essas coisas crescem, irmão. Sou filho de um homem estrangeiro, um amalequita.
Olha o que Davi vai fazer com ele. E Davi disse: como tu não temeste de estender a mão para matares o ungido do Senhor, deu uma bronca nele. Então chamou Davi a um dos jovens e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o matou e morreu. Ou seja, feriu, machucou ele e feriu, morreu. Então, irmãos, eu aprendi uma coisa muito séria. Isso aqui tem muita linguagem figurada para nós. Toma cuidado. São coisinhas que você não consertou. E você na sua cabeça pensa que isso aí vai caducar. Não vai caducar, esse negócio cresce. Você viu que ele apareceu lá na frente. O que eu não mato no passado aparece lá na frente. Diga obrigado, Jesus, por essa palavra. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar agora, pessoal. Pastor, nem sei como orar, pastor. Você fala para Deus, Deus, se tiver alguma coisa errada, Deus me livre se esse treco aparecer lá na frente. Agora, irmão, cuidado esse negócio por ser lucrativo, prazeroso. Ah, pastor, que isso aí dá muito prazer. Mas é a vontade de Deus. Ai, pastor, isso aí não é, isso é pecado. Então cai fora, irmão, cai fora. Sai disso aí, irmão, sai, para. Ai, pastor, mas é assim, é dinheiro. Tá, mas Deus tem muito mais para te dar. Diga, Deus tem muito mais para dar. É, irmão. Deus tem muito mais para dar para a gente, irmão. A gente tem um problema sério com essas coisas, irmão. Depois isso aí aparece lá na frente e começa a tomar o que é teu. Como é que diz aquele versículo, acho que é em Apocalipse, né? Cuidar da tua coroa, como é? Onde é que está isso aí? É Apocalipse, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Acho que é Apocalipse 3:11, se eu não me engano. Deixa eu ver se é. Nossa, acertei na mosca. É isso aí mesmo. Eu não, né? O Espírito Santo. O pastor Mike está com o Espírito Santo ainda, pessoal. Aí, ó. Falei, caramba. Eu não sabia se era 21 ou 11. Mas já acertei de mudar no começo, ó. Eis que venho sem demora. Calma que Deus vai te honrar. Está chegando. Guarda o que tu tem. Fica em santidade. Para que ninguém tome a tua. Acaba com esse amalequita para ele não tomar a tua coroa. Acaba com esse amalequita para que ninguém tome a tua coroa. Você sabia que quando tira... Eu acho que você já viu isso em filme. Quer ver que você já viu isso em filme? O cara é rei. O cara é rei, né? Tá com a coroa na cabeça. Aí alguém vem, por acaso, não é nem numa guerra, mas alguém consegue tirar a coroa do rei. Todos os soldados, o pessoal, quando vê ele sem coroa, viram as costas para ele. Quem já viu isso no filme? Você já viu isso? E é exatamente isso que acontecia. Quando o cara perdia a coroa, por exemplo, quando o cara perdia, ele perdia na hora já a autoridade. Já acabou. Se tinha alguém, por exemplo, que não gostava dele, podia ir lá e matar ele. Só que a coroa na cabeça protegia. Enquanto estava com a coroa na cabeça, ele continuava sendo rei. Tirava a coroa, na hora já perdia a autoridade. Na hora. Na hora. Guarda o que você tem. Você tem uma coroa na cabeça, meu irmão. Você tem a coroa de Jesus de Nazaré em cima de você. Você tem um ministério a zelar. Você tem uma família a zelar, irmão. Você para com esse negócio, irmão. Você para com isso, irmão. Você tem que parar com essas coisas, irmão. Isso aí, pastor, mas entra um dinheirinho. Ai, pastor, mas isso é gostoso. Meu irmão, vai dar uma folia isso aí, irmão. Isso aí vai dar uma folia. E se você não parar com isso, você vai entrar nessa igreja chorando e dizendo, pastor, ora por mim. E aí não vai adiantar eu orar. Sério, ora. Não é orar, é você que não vigiou. E quem sabe hoje essa mensagem, Deus está te dando chance. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Meu Deus, obrigado por essa mensagem. Obrigado, Deus, pelo teu toque celestial e sagrado. Obrigado a Deus pela tua palavra linda que o Senhor nos concedeu hoje. Deribi conto roshuri canta labase que tereme canta labarabasuya. Jarayala que taramasu que tarama canta rabalabacore que xerebesi derebas. Meu irmão, para com isso. Para. Hoje Deus chamou você. Para com isso, por favor, para. Para com isso. Não, mas é prazeroso, é lucrativo. Para. A conta pode chegar. Pastor, e se eu não quero mais pagar eu não quero pagar essa conta futura, então rasga esse boleto agora, rasga isso aí agora. Porque esse amalequita ele pode crescer, senhora, esse amalequita ele pode crescer. Essa raposinha ela está fazendo mal às vinhas. As tuas vinhas estão em flor, você está pronto para produzir. Deus quer te abençoar, Deus quer fazer uma coisa maior.
Deus quer te abençoar uma coisa maior, mas você está com essas coisinhas aí, você para, pelo amor de Deus, para com isso. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos, eu rogo pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, hoje dá um para-te quieto nesse negócio e se envolve mais com Deus. Vem mais à igreja, você está trocando a igreja por coisas lá da fora. Meu irmão, nós não estamos em dias de perder a nossa comunhão com o Criador. Nós então estamos em dias trabalhosos, dias difíceis. Nós estamos em dias de instabilidade. Nós estamos em dias que nós não sabemos o que daqui para frente aparentemente vai acontecer. É dia de envolvimento maior, é dia de entrega. Aleluia. Ajude essa mulher, ajude esse homem hoje a tomar uma posição. Não, pastor, mas é só um golinho de vez em quando, mas é só de vez em quando que eu dou uma tragadinha, de vez em quando é só uma noite que outra que eu vou lá, para. Ah, pastor, não é sempre, mas de vez em quando eu entro lá no Face, eu entro lá no Instagram, no YouTube, eu entro e dou uma olhadinha só uma olhadinha. Não, corta, para. Mas tem Deus para te dar, meu irmão. Deus tem muito mais para te dar do que isso aí. Você está trocando um prazer corriqueiro, momentâneo, por uma coisa gigante e eterna. Você está trocando o eterno pelo passageiro. Não faz isso, pelo amor de Deus. Eu não quero que futuramente esse negócio apareça e te destrua no final da tua vida. Conserta essa mágoa, conserta. Ah, mas pastor, o que vai ser diante dos homens? O que interessa diante dos homens? O que interessa diante do Criador dos céus e da terra. É porque Ele vai te julgar. Os homens podem te aplaudir aqui sobre a face da terra, e você pode aparentar que você é gente fina, boa pinta. Não quero isso. Eu quero aparentar diante do Criador que eu sou santo. Levante as mãos aos céus agora. Louve ao Senhor Jesus no refrão dessa canção. Senhor, preciso praticar verdade, Jesus. tudo que em tua palavra está. Aleluia. Viver pra mim não faz sentido se não for, Jesus, se não for pra te adorar. Aleluia. Não quero estar em tua casa, acomodado sem nada a fazer. Verdade. Mas quero estar em tua presença, buscando mais e mais te obedecer, comprometido com tua obra, inconformado com o mundo aqui. Sim, Jesus. Ser transparente, um livro aberto para ti. Levante as mãos, compromisso contigo, Jesus. Compromisso. Eu quero viver. Eu quero compromisso contigo. Matar meu prazer. E fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso. Matar meu prazer. E fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. De novo, compromisso contigo. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer. Fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Antes que seja tarde. Para se levantar. Para te adorar. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Antes que seja tarde. Para se levantar. Para ti. Eis-me aqui. Enquanto eu posso te encontrar. Levante as mãos bem alto e declare compromisso. Eu quero viver. Compromisso contigo. Matar meu prazer. E fazer tua vontade. Cumprir o desejo do teu coração. Continua, compromisso contigo, Jesus. Eu quero viver. Para com o rolo. Para de rolo, para. Para com o rolo. O teu coração. Levante as mãos bem alto aos céus. Compromisso contigo.
Eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Vai, igreja. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do teu coração. Mais uma vez, compromisso. Compromisso contigo, eu quero viver compromisso contigo, matar meu prazer e fazer tua vontade, cumprir o desejo do meu coração. Senhor, Senhor, um espírito de santidade está vindo sobre nós agora. E hoje você para com rolo, porque o boleto vai chegar, irmão. Você para com rolaiada, acabou. É melhor obedecer do que sacrificar. Para com isso. Não, mas meus amigos, o que interessa teus amigos, irmão? O que interessa é Deus. Não, mas meus amigos, o que meus amigos vão dizer? Olha, Saul, para com esse negócio de ficar pensando nos outros. Não, o que os outros vão dizer se eu não beber mais? O que os outros vão dizer se eu não fumar? O que os outros, e se eu não for lá? O que aquela mulher vai... O que a mulherada... Que não interessa a mulherada, meu amigo. Depois te acontece um negócio aí, você não sabe o que vai estar te acontecendo. Você para com isso. Você para, pelo amor de Deus, agora, hoje. Para. Ah, mas vamos chamar de fanático, vamos chamar de crente, de Bíblia. Levanta a mão e diz: glória a Deus. Glória a Deus que vão chamar que você é de Deus, irmão. Aleluia. E você diz comigo: Jesus, essa mensagem entrou no meu coração. Aplauda bem forte aí. Bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Diga: Deus é fiel.